dia, povo de Deus, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Que alegria nesse dia tão maravilhoso estarmos mais uma vez juntos, participando deste culto ao Senhor. Hoje é domingo, dia 12 de setembro de 2021. No dia 8, comemorou-se em todo o país o Dia do Seminarista Presbiteriano do Brasil. Nossos parabéns a todos aqueles que integram os nossos seminários ao redor de todo o país e que estão estudando com muito afinco para abençoarem o rebanho do Senhor, quando o Senhor lhes entregar este rebanho dele. Que Deus abençoe os nossos seminaristas. E também estamos ainda naquele clima, referente à nossa reunião de ontem. Ontem, o nosso coral Júlio de Oliveira completou 53 anos de vida e a nossa UCP convidou o coral para um piquenique virtual. Tivemos a presença das crianças da UCP, tivemos também parte do nosso coral participando juntos, rendendo graças ao Senhor pela oportunidade de mais uma vez celebrarmos o aniversário do coral Júlio de Oliveira. Parabéns a todos os coristas, parabéns às nossas crianças, parabéns aos tios da UCP e, é claro, parabéns aos nossos pais que continuam ensinando aos seus filhos o caminho que eles devem andar. A palavra do Senhor nos convida à oração silenciosa. Salmo de número 119, versos de 89 a 91. E para conduzir esta leitura, convido nossa irmã Thelma Mello. Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia. Leiamos. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Nos preparemos para esse momento de culto, ouvindo o nosso prelúdio. Para esse momento de adoração ao Senhor, leiamos o texto que se encontra no livro de Salmo 125, versos de 1 a 4. Salmo 125, versos de 1 a 4, alternadamente. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos,
para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Louvemos ao Senhor com alegria, com o hino 11 do nosso inário Novo Cântico, Trindade Santíssima. Senhor Deus, na Tua presença, nesta manhã, esse dia lindo que Tu preparaste para nós, Senhor. Estarmos reunidos, Senhor, é uma bênção, tanto presencialmente como virtualmente, Senhor. É a certeza, Senhor, de que onde estivermos, Senhor, Tu estás conosco. E que possamos também, Senhor, nesse momento, separado para Ti, possamos, Senhor, estar firmes, Senhor, com o nosso pensamento apenas naquilo que é proveitoso, que é esses momentos que estamos diante de Ti. Que os nossos corações estejam abertos, preparados para ter comunhão, Senhor, uns com os outros, e que a Tua palavra faça morada nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós adoramos ao Senhor e agora a palavra do Senhor nos ensina quão importante é a nossa confissão de pecados a Ele. Confessemos ao Senhor os nossos pecados, na certeza de que Ele nos ouve e perdoa os nossos pecados. Para esta leitura, nós convidamos o nosso irmão diácono Gilmar Pereira Dias. Leamos, meus irmãos. Amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver.
laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Todos. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Nós vamos cantar com bastante alegria, depois de lermos, sabermos que Deus nos ouve, inclina para nós os seus ouvidos. Vamos cantar esse hino com nossos corações alegres, sabendo que o Senhor está nos ouvindo nessa manhã. O nosso hino é o de número 97, do nosso hinário Novo Cântico, Súplica do Redimido. Cantemos. Pai bendito, diante de Ti se encontram todos os Teus filhos. Estamos diante do Senhor, reverentemente, pedindo ao Senhor o perdão de nossos pecados. Confessamos, Senhor, cada pecado diante de Ti. Reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos o Teu amor e confessamos a Ti porque sabemos que nos rebelamos contra a Tua vontade. Perdoa-nos, misericordioso Pai. Abençoa todos os enfermos, todos aqueles que se encontram desempregados, todas as famílias, todos aqueles, ó Pai, que agora buscam ao Senhor como último recurso para poder viver ou sobreviver. Dá, Senhor, da Tua mão poderosa. Resgata Teus filhos. É o nosso pedido nesta manhã, com o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E o texto que encontra no livro de Salmos, 116, versículos 7 e 8, diz assim: Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Essa é a nossa declaração de perdão. Depois que nós oramos, Deus perdoou os nossos pecados. Nós só temos que agradecer esse Deus maravilhoso que livra nossas almas,
livra nossos pés da queda, que você tenha paz no coração, que Deus continue te abençoando. Pastor, Amém. paz de Cristo, Paz de tudo Cristo, de bom, Gilmar. paz de Cristo. Paz de Cristo a você que está conosco nesta manhã. Queridos, vamos ouvir a palavra do Senhor. O que o Espírito Santo de Deus vai falar, vai ensinar ao nosso coração. Não sabemos ainda o que ele falará, porém, nós oramos pedindo ao Senhor a iluminação, a compreensão das Sagradas Escrituras, que só permaneça em nosso coração aquilo que vem da palavra, para abençoar a nossa vida, edificar as nossas famílias e nos dar progresso neste mundo que o Senhor fez para a honra e glória do seu nome. Para esta oração, convido o nosso irmão diácono Gilmar. Oremos. Deus maravilhoso, Deus bondoso, mais uma vez o Senhor nos concede o privilégio de estarmos na sua casa, de estarmos assistindo um culto, Senhor, onde o Senhor quer nos falar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permite ouvir a sua voz. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos dá entendimento para entender tudo aquilo que o Senhor tem nos passado dia após dia. Obrigado pela vida do pastor que estudou. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem falado com o seu servo e tem, através dele, nos falado. Deus, que nós possamos entender, e não somente entender, possamos também praticar aquilo que o Senhor tem nos ordenado. Fica também, ó Pai, com todos os mensageiros nessa manhã, onde quer que cada um esteja abrindo o seu manual, Senhor, a sua palavra, que eles falam palavras que vêm de Ti, que o Senhor capacitou, que as pessoas que falam, Senhor, do seu maravilhoso amor, possam falar, Senhor, tudo que o Senhor inspirou debaixo dos seus cuidados. E aqueles que estão ouvindo, Senhor, a sua mensagem agora, nessa manhã, possa absorver. Muito obrigado por tudo, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos nós, como povo brasileiro, estamos vivendo momentos de muita tensão. Tensão dentro do nosso país, porque estamos divididos, lamentavelmente, polarizadíssimos, e entre uma via, entre uma segunda via, entre uma possível terceira via, alguns, se pudessem, apelariam para uma quarta via, outros já não querem via nenhuma, alguns querem vias de fato. Estamos todos com isto perdendo como nação, porque estamos olhando uns para os outros, não na mesma condição de cidadãos brasileiros, contribuintes, mas estamos nos vendo como partidos políticos e religiosos. Antigamente se dizia que política, futebol e religião não se discute. Depois incluíram gênero, que antes era sexo. Política, futebol, religião e gênero não se discute. Só que agora política virou futebol, futebol virou religião, religião virou gênero, gênero virou política. Então, o que antes não era discutível, agora é tumultuável. Todo mundo falando sobre temas diversos, avocando para si o seu ponto de vista. Alguns olham a política como se fosse religião, outros olham a religião como se fosse futebol, outros olham futebol como se fosse gênero, outros olham gênero como se fosse política. Que tempos nós estamos vivendo? Lamentavelmente, hoje é dia 5, você tem alguma conta que vence hoje e você vai ter que pagar amanhã? Viu como é que nós somos iguais? E aquilo que você vai ter que pagar amanhã, você está satisfeito com o que é oferecido e você é obrigado a pagar? Viu como é que nós somos iguais? Queridos, estamos divididos. Logo no começo do culto falei algo que é a expressão da verdade, que todos nós somos brasileiros e queremos o bem da nossa nação. Tradicionalmente, há 54 anos, no nosso púlpito, todo domingo mais próximo do 7 de setembro,
nós colocamos a bandeira nacional e cantamos o hino nacional. E assim o será, porque há 54 anos fazemos isso, e se deixarmos de fazer, a impressão que dá é que a igreja aderiu a pessoas. A igreja não adere a pessoas. Pastor não é eterno na igreja. Presbíteros não são eternos na igreja. Diáconos não são eternos na igreja. Membresia não é eterna na igreja. O que deve ser eterno na igreja é o pastoreio de Cristo. Isto não pode mudar. Dito isto, certa vez chegaram para Jesus e fizeram com ele uma pegadinha. Pegaram uma moeda. E foi uma das vezes que tentaram colocar Jesus no meio de uma discussão política, que também era uma discussão religiosa, que também era uma discussão de costumes. Ao pegar uma moeda e tinha ali a efígie de César, perguntaram: Senhor, agora a gente pega ele. Agora ele vai ter que falar de política. Agora não tem para onde correr. Qual o pensamento de Deus sobre política? Senhor, César diz que nós devemos pagar tributo. O que o senhor acha disso? Pegamos ele. Agora ele vai ter que dizer o que ele pensa sobre política. Sobre criancinha ele já falou, deixa vir as minhas criancinhas. Sobre mulheres ele já falou. Alguns dos teus acusadores também não te condenam. Vai, não peques mais. Sobre leprosos, ele encosta neles e os cura. Sobre cegos, até cuspir no chão, fazer lama e passar lama no olho do cego, o cego sai curado. Endemoniados, ele nem permite falar. Só está faltando uma coisa. O primo dele, João Batista, foi acusar o governador de dormir com a enteada. Aliás, com a sobrinha. João Batista foi decapitado. Por que ele não se envolve com política? É agora. Senhor, está vendo esse carnê de IPTU? Está vendo aqui essa conta de luz? Está vendo esse PVA? O senhor acha certo nós sermos tributados assim? E mostraram para ele a figura de César. O brasão da República, o brasão do governo do Estado, o brasão do município, o brasão do nosso condomínio para quem mora em prédio. Mostraram uma foto da placa da rua. O senhor acha certo isso? E ele olhou para aqueles homens e disse: quanta hipocrisia. Me dá essa moeda. Aí todo mundo: agora. É agora que Deus vai falar de política. Nós vamos saber se Deus, qual o pensamento dele. Ele pega a moeda. Naquela época não existia esquerda e direita, né? Senão o pessoal ia perguntar: Deus é de esquerda, é de direita, é de centro, é de oeste, é de noroeste, é de sul, é de norte, ele é intra, ele é fora, ele é ex. Jesus pega a moeda, pega o carnê do IPTU, pega o IPVA, pega a conta de luz. E ele diz: quem que é esse aqui? E eles respondem: isso é César. E ele diz o que você já conhece: dê a César o que é do César, mas dê a Deus o que é de Deus. Queridos, o que Deus pede de nós, hein? Você acha que os tributos no Brasil são muito pesados? Pode ficar tranquilo. Eu vou te dar a minha opinião. Eu não acho, eu tenho certeza. Para mim é. Respeito se você disser que não é. Mas é curioso, porque da mesma forma que eu percebo que os tributos no Brasil são pesados, muitas vezes percebemos que algumas pessoas, para ofertar para obras de caridade, para missionários, elas não o fazem. Elas discutem se o imposto de renda tem que ser 27,5, se tem que ser 15, se tem que ser 18. Mas um texto que diz que a gratidão ao dízimo isso aí tem que conversar. Peraí, não dá para entender. O que Deus exige de nós
Certa vez perguntaram para Deus: Senhor, tudo começou com um mandamento. Qual o primeiro mandamento que Deus deu ao homem, gente? Preciso da ajuda de vocês. Primeiro mandamento que Deus deu ao homem. Oi? Errado. Para quem vai assistir esse culto em casa, o povo disse: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Esse foi o primeiro mandamento? Vou te ajudar. Adão lá, no Éden, qual foi o primeiro mandamento que o homem recebeu? O primeiro, é o que estreou, que abriu. Não estão lembrados? Ele foi dizendo: olha só, você pode fazer você vai dar nome aos animais, você vai comer somente folhas, tá? É depois que o homem pode comer também os animais, mas no começo é somente folhas, papapá, papapá. E no final ele diz: olha, você pode fazer tudo com essas árvores, mas a única coisa que você não pode fazer é comer da árvore do conhecimento, o fruto da árvore do conhecimento. Porque no dia que você discernir, chamar para si o direito de querer discernir o que é bom e o que é mal, infelizmente nesse dia haverá morte. Esse foi o primeiro mandamento. Tempos depois, surgiram quantos mandamentos? Agora são os clássicos, vamos lá. Surgiram quantos mandamentos? 10 mandamentos. Claro, você sabe de cor, em homenagem aos nossos campineiros aqui, vocês sabem de cor os 10 mandamentos. Mas depois dos 10 mandamentos, surgiram outros mandamentos? Sim ou não? Sim. Você tem Levítico, tem mandamento para tudo. Diz até o que você deve fazer com as fezes quando você estiver acampando. Diz sobre o período das regras da mulher. Diz o que fazer quando um vizinho te fizer mal. Quando chega no período de Jesus, quantos mandamentos existem? Quase 2.000. E aí chegaram para Deus e perguntaram o seguinte: vem cá, tem como resumir tudo, não? Para o Senhor, qual que é o mais importante? O objetivo da pergunta qual era? Nós vamos novamente expô-lo. Como é que Deus resume o que Ele mesmo falou? Mais uma pegadinha. E Jesus disse: ouviste o que foi dito. Mateus capítulo 22, verso 34 a 40, é o que nós acabamos de ler. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, que é semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pergunto para você nesta manhã. Jesus diz sobre política: dê a César o que é de César. Mas lembre-se de dar a Deus o que é de Deus. O que Deus pediu para você? Vou repetir. Perguntaram para Deus: de tudo que Deus manda, resume. Deus diz: amor, a mim, ao próximo e a você. Pergunto para a igreja: devemos dar a César o que é de César. O que Deus diz que nós devemos dar a Ele? Amor a quem? A Ele. Perfeito. Pergunta que eu lhe faço nessa manhã: Deus é o primeiro a ser amado na sua vida? É Ele. Quando você dorme à noite, seu último pensamento orbita em torno dele? Ao longo do seu dia, seus pensamentos, suas divagações, suas ilações, têm como referência ele? Suas expressões materiais, físicas, você está aqui nesta manhã, eu creio, é um gesto de amor. Você podia estar em qualquer outro lugar. Mas é só isso? Quais são as atitudes, qual o seu gestual de amor para com Deus? Gênesis capítulo 4, a palavra do Senhor diz: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Qual foi a primeira expressão
de amor do homem a Deus, onde Deus se agradou. Gênesis capítulo 4. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Em outras palavras, pari com a ajuda de Deus. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe os primogênitos do seu rebanho e as primeiras gorduras que ele retirou deste. E a Bíblia diz: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Deus é prioridade na nossa vida, queridos? Ou a sua vida tem sido marcada, pautada por política? Talvez você esteja tão insatisfeito com o que você tem visto e não tire sua razão, de forma alguma. Mas você compartilha com sua filha, com sua esposa, com seu marido, mais sobre coisas de Deus, ou você compartilha com eles apenas aquilo que mais te dá tristeza? E a nossa tristeza hoje aumentou, porque considerando que antigamente, se aqui no nosso país as coisas não estivessem tão boas, nós podíamos tentar uma vaguinha, uma bolsa, pedir ajuda, fazer qualquer coisa e mandar nossos filhos para onde? Para o exterior, não é verdade? Qual lugar do mundo que está bom? Diz para mim. Você vai para onde? Hoje. Qual lugar do mundo que você dizia, ó, lá ele vai poder ligar a TV, vai poder assistir tudo. Clara, 7 meizinhos, qual é a mais fofa desse mundo? Para qual lugar do mundo seus pais poderiam enviá-la na certeza de que ela vai ligar uma televisão e ela vai ser alimentada de cultura de primeiro nível? Qual? Onde ela vai poder andar livremente na rua. Ser respeitada, não porque ela é mulher, porque ela é branca, não. Ser respeitada porque ela é um ser humano. Qual? Os tempos mudaram. Deus é a prioridade na nossa vida? Se Ele é prioridade na sua vida, como que você tem administrado essa prioridade? Ambos apresentaram algo para Deus. Deus se agrada de um e daquilo que apresentou. Deus não se agradou de outro e daquilo que se apresentou. Talvez você esteja trazendo dízimos, ofertas, consagrando sua família a Deus. Você está apresentando a Deus. Deus está se agradando de ti? Deus está se agradando do que você tem apresentado? Dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Que devemos dar a Deus? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Temos amado mais a Deus acima de todas as coisas? Ou nossa vida se resumiu a utilizar Deus como expressão daquilo que cremos como sendo verdadeiro? Segundo, temos amado ao nosso próximo? Conversando com tantas pessoas, percebemos o seguinte: essa pandemia trouxe muitas coisas negativas para a vida das pessoas. Trouxe coisas boas, mas trouxe muitas coisas negativas também. Para alguns trouxe coisas boas, para outros só trouxe coisa ruim. O que temos feito em relação ao nosso próximo? Talvez você me diga de estalo: eu amo o próximo. Deus é minha prioridade, eu amo o próximo. Qual é a maior dificuldade hoje das nossas crianças?
32,6% das crianças revelam comportamento agressivo. 32,6%. Dificuldade de aprendizagem, 30,2%. Diga-se de passagem, já compartilhei isso com a igreja, acho que no ano passado. Essa é a primeira geração, de acordo com os estudos, que apresenta retrocesso de inteligência em toda a história catalogada de conhecimento acadêmico, de progresso. Dificuldade de aprendizagem, 30,2%. E as outras características, os outros itens de dificuldade das crianças se revelam ou de insegurança ou de timidez. E eu quero dizer para você que esses dados são de 2016. Você acha que em 2021 melhorou? Cada vez mais o número de crianças sendo tratadas por psiquiatras. E em alguns casos, com a pandemia, os pais se colocaram mais próximos de seus filhos e perceberam o valão emocional que estava cercando os seus filhos, a dificuldade, o buraco negro dentro do coração dos seus filhos. E muitos pais disseram: meu Deus, eu não imaginava que meu filho vivia isto. E se aproximaram mais de seus filhos. Mas também teve filho que pirou, porque lamentavelmente ficou mais próximo de pais que são totalmente pirados, neuróticos, zuretados. Acabaram com as crianças. Amor ao próximo. As maiores dificuldades dos adolescentes. Primeiro, falta de amigos. Maioria esmagadora dos adolescentes se acham pessoas sozinhas. Segunda, a maioria dos adolescentes tem dificuldade de conversar, de entender, de expressar-se em relação às questões de sexualidade. Terceiro, a maioria dos adolescentes tem dificuldades gigantescas com seus pais, problemas de relacionamento. Quarto, a maioria dos adolescentes entende que a aparência é um item dos quais eles não se sentem satisfeitos. Você ama o próximo? Como é que você auxilia as crianças? Você ama o próximo? Como é que você auxilia os adolescentes? Jovens, os maiores temores e dificuldades dos jovens hoje, primeiro disparado, desemprego. Lembra antigamente que tempo bom? Você entrava, César, não é isso? Seu César, você lembra que a gente entrava antigamente em uma empresa, preenchia o cadastro, preenchia a ficha, ia começar a trabalhar. Aí quando você chegava no setor, nos largavam lá e a pessoa saía, uma pessoa vinha, então, vou te passar o serviço. Frases que costumavam ouvir. Eu entrei aqui na empresa, mas eu vou dizer uma coisa, ser sincero, eu não conheço muita coisa não, tá? E o que a pessoa responsável dizia? Tá, então você vai ficar comigo para eu te passando o serviço, eu vou te mostrando como é que se faz, ok? Ok. E aquele indivíduo que entrava em um local, uma fábrica, uma obra, uma empresa, sem saber o que ia fazer, aprendia daquele que já estava lá, e não apenas isso, mas ele também ia tendo o quê? Progresso naquela empresa. Se a gente for tirar o lado romântico e nostálgico e pensar de forma fria, o patrão nos pagou para nós aprendermos o que fazer na vida. Que a gente entrou sem saber fazer nada. Hoje, alguma empresa paga alguém que não sabe nada para aprender recebendo salário? Alguma empresa chega para nós com uma proposta de ascensão de carreira? Você vai entrar aqui, se você quiser, você só sai daqui aposentado. Está aqui o organograma de como você pode ascender na empresa. Os nossos jovens, a primeira dificuldade que eles trazem, falta de emprego. Segunda dificuldade, família. Quer seja a sua própria ou quer seja o ideal de constituir família. Terceiro, falta de autonomia. Isso é óbvio, né? Você imagina, um indivíduo com 20 e poucos anos, com tanta coisa que ele gostaria de fazer, mas ele não tem emprego. O que ele tem que fazer? Com 20 e poucos anos, pedir dinheiro a pai, pedir dinheiro à mãe, pedir dinheiro à avó. Vó a gente sempre sabe que dá, mas não é sempre quem está com vovó.
Envolvimento precoce com álcool e drogas. A galera chega na mocidade já entorpecida, já chega sabendo de tudo. Já chegam precisando fazer tratamento, já vão para os finais de semana encher a cara já levando bolsinhas de glicose para dar uma reanimada. Amamos o nosso próximo? O que fazemos pelos nossos jovens? Idosos, as maiores dificuldades dos idosos. Primeira, abandono familiar. Você vai nos nossos abrigos, tem idosos que não recebem uma visita mensal de nenhum de seus familiares. Tem familiares que já botam até o abrigo para ser descontado em débito automático para não precisar se lembrar do vovô e da vovó que ele colocou lá. E o que é mais triste é que tem idoso que diz: como é bom quando a minha família não vem, porque aí eu fico em paz, mas quando é dia de visita eu fico tensa, porque eu vou ouvir um monte de coisa que eu não quero ouvir. Falta de respeito para com os idosos. Lamentavelmente, quando retiraram a educação, bom dia, boa tarde, boa noite, é mulher? Pode sentar. É idosa? Por favor, pode assentar. Substituíram isso por lei. É obrigatório que tenha 3 assentos para idosos. Se tiver 5 idosos, 2 vão ficar em pé. Isso se os 3 conseguirem sentar. Falta de interação. Nossos idosos encontram-se em nossos abrigos. Abrigo presbiteriano, lar samaritano. Gente, eu conto tantas histórias aqui dos idosos. Pouquíssima gente telefona. Pouquíssima gente agenda uma visita. Pouquíssima. Dificuldades dos nossos idosos. Diga-se de passagem, no Japão, você acredita que idosos estão propositadamente, de forma proposital, aliás, indo para a prisão? Você acredita nisso? Sabe por quê? Porque na prisão ele tem café da manhã, almoço e janta. Ele tem local para dormir e tem pessoas com quem ele pode interagir. Japão. Queridos, Deus é prioridade na nossa vida. O próximo tem sido amado por nós. Terceiro e último lugar, dê a César o que é do César, mas dê a Deus o que pertence a Deus. Senhor, o que o Senhor pede? Me ame, ame o próximo e ame a você. Isso resume tudo. Entendeu e praticou isso? Está resolvido. Você se ama? Se você se ama, por que até hoje você ainda não fez jejum? Se você se ama, por que até hoje você tem dúvidas sobre como dar esmolas? Se você se ama, por que até hoje você não tem tanta alegria, tanto prazer, tanta entrega em falar com Deus? Porque esses são princípios onde quem cresce, quem é edificado, quem progride na intimidade com Deus, é apenas quem faz. Deus não vai te amar menos e nem vai te amar mais, mas nós às vezes amamos menos. E ao exercer as disciplinas espirituais, como amamos muito mais. Se você se ama, como é o seu relacionamento com Deus? Conversando ontem com o nosso querido casal amigo sobre essas questões de jejum, oração, esmolas, está tudo lá em Mateus 6. Uma coisa que nós percebemos e rimos porque é fato. Quem jejua não demonstra ansiedade, porque o jejum é o controle da necessidade do corpo em detrimento de um bem maior que está sendo almejado.
como temos ficado ansiosos e como temos nos alimentado mal. Como tem sido o seu relacionamento com a sua saúde? Como tem sido o seu relacionamento para com o seu próximo? Você deve amar o seu próximo e deve amar a si. Pergunta, você se ama de fato? Se você se ama de fato, se acontecer alguma coisa com você, o que as pessoas poderão fazer com você? Se você agora passa mal, telefonando para um familiar, ele sabe exatamente seu cartão, sua senha para retirar dinheiro, para chamar a ambulância, para pegar um helicóptero e levar para o Albert, não sei, mas ele sabe disso. Você não percebeu que essa inviolabilidade da sua intimidade, só quem vai se lascar é tu mesmo, porque ninguém sabe nada de ti. Você se ama? Quais são as pessoas que devem ser acionadas em caso de emergência na sua vida? E elas farão o quê? Devemos amar a Deus. Deus deve ser o primeiro na nossa vida. E será que Deus assim tem sido? Será que aquilo que nos faz bem, nós separamos o melhor e colocamos diante do Senhor? Quando você ganha uma promoção no seu trabalho, a primeira coisa que você faz é agradecer a Deus? Quando alguma coisa de bom lhe acontece, a primeira coisa que você faz é agradecer a Deus? Devemos amar o nosso próximo. Como externar nosso amor a crianças, adolescentes, jovens e idosos? Devemos amar a nós mesmos. Se nos amamos, como tem sido o nosso relacionamento com Deus? Como você tem tratado a sua saúde? Como tem sido o seu relacionamento com o seu próximo? Se você se ama, quero lhe dar um conselho, receitinha de bolo, com todo amor, com todo carinho. Você se ama? Dê-se mais ao respeito. Nós vivemos uma época hoje de tantos avatares, de tanta liderança, de tanta ingerência sobre a mente das pessoas, que parece que as pessoas não se respeitam mais. Parece que elas não querem mais ter opinião, elas ficam... Surge um assunto, elas vão para saber o que o meu grão-mestre, o que o meu grão-vizir, o que o meu arauto, o que o meu avatar, ele pensa a respeito. Ah, é isto? Então minha opinião é esta. E tantas pessoas, especialmente crianças e adolescentes, que querem se sentir aceitos, pertencentes a algo. E os pais não enxergam essa necessidade, mas há tantos oportunistas que dão a sensação de pertencimento a crianças e adolescentes, e eles se esvaziam de si, se esvaziam da família e são preenchidos de um monte de coisa que nunca foi a característica deles. Você se ama? Então seja prioridade na sua vida. Vocês sabem que existem muitas teorias, falar até para a câmera, teorias, em relação à data do princípio das dores. Alguns dizem que nós já estamos emergindo para esse tempo. Jesus disse que ninguém sabe quando ele vem, mas ele descreveu tudo o que ia anteceder. E nessas teorias, eu ouço muito, leio o que posso, reflito pra caramba, me bateu uma coisa no coração, que é a seguinte: e se realmente nós estivermos no princípio das dores? Tanta coisa que eu queria ter feito na vida, e me deu uma tristeza, e depois me deu uma alegria, porque eu me imaginei fazendo essas coisas, e grato a Jesus, porque
Não deu tempo. Mas Deus me permitiu pelo menos saber que elas eram boas e que poderiam ser possíveis. Você está em paz com relação à volta de Cristo? Ou você já se encontra hoje amargurado, abatido, acabrunhado, pesado, porque tem muitas coisas na sua vida que mesmo Cristo não voltando daqui a 5, 10, 15, 20, 30 anos, mas para você oficialmente, não deu mais tempo. Pratique o desapego. Tem certos sonhos, tem certas circunstâncias que quando você começa a pesar a sua vida, as suas possibilidades, você olha, isso era para eu ter feito há 10 anos atrás, não deu mais tempo, não dá mais tempo. Com aquela idade eu poderia fazer, hoje já não dá. Quantas coisas você pode fazer que ainda dá tempo? Mas você entrou nessa política que é igual religião, nessa religião que é igual futebol, nesse futebol que é igual sexo, nesse sexo que é igual política, e você não percebeu ainda. Tudo isso só tem tirado você de ti mesmo. Quantas coisas você quer fazer que ainda dá tempo para você fazer? Dá tempo. Dá tempo de chamar seu filho e dizer, vem cá, te amo. Dá tempo. Dá tempo de chamar sua filha e dizer, te amo. Isso ainda dá tempo. Dá tempo de chegar para o seu marido, ou para o ex-marido, para a mulher ou para a ex-mulher e dizer, olha, ainda acho que tenho razão, mas sei que te magoou. Me perdoe. Dá tempo. Isso ainda dá tempo. Como dá tempo de ainda externar a Deus, ao nosso próximo e a nós mesmos amor? Ainda dá tempo. Amada Igreja da Tijuca, temos a bênção agora de uma câmera portátil, que não precisa ficar ligada diretamente à tomada, e isso nos possibilitou trazer a câmera para cá, para cima. E é uma oportunidade que nós temos de matar um pouquinho a saudade do mezanino, né? Você que está em casa, você que é corista, olha aqui o seu lugar. Seu lugar está direitinho, não está, Gilmar? Sim, sim. Mais do que bem cuidado, esse cheirinho gostoso da madeira, não é isso? Verdade. Nós temos hoje, vamos finalizar o culto, participar agora do ofertório aqui de cima, e você pode olhar ali atrás, tem uma visão panorâmica da sua igreja. Sua igreja está com muitas saudades de você. Claro, nós queremos o seu bem. E graças a Deus, graças ao cumprimento dos protocolos de segurança, a conscientização das pessoas, não é isso, Gilmar? Sim. Nós temos a alegria de que desde março, quando nós reabrimos a igreja, nós não tivemos nenhum caso de Covid nas dependências da igreja. As pessoas ficam sentadas com uma distância de 2 metros, quer seja para frente, quer seja para o lado, e quer seja em diagonal entre um banco e outro. E nós temos essa bênção conosco, de tal modo que se você permanece em casa, cumprindo a sua quarentena, não tenha dúvidas, não é por causa da distância que você vai deixar de ver a sua igreja e participar do culto. Porém, se você já sente o desejo de retornar, de participar pelo menos em um culto presencial mensal, para que você possa celebrar a ceia do Senhor, comer a carne, comer o corpo e o sangue de Cristo, não tenha dúvidas, este local está lindamente preparado, esperando você. Ontem comemoramos o aniversário do Coral Júlio de Oliveira, por isso viemos para cá, para podermos ter essa lembrança, dar a você esta lembrança do mezanino, onde o nosso coral canta e abençoa. E agora participaremos do nosso ofertório. Também, no dia 7 de setembro, houve a festa do ímpar. Sim. Não foi, Gilmar? Foi. Gilmar, por gentileza, compartilhe um pouco da bênção que é participar e contribuir com o ímpar. Pastor, antes de mais nada, agradecer a todos os nossos membros da igreja
E os visitantes também que têm colaborado, fizemos a oferta, uma oferta mais uma vez generosa, né? Uma oferta que, para a honra e glória de Deus, abençoada, e com certeza vai ajudar muito lá a instituição, Amém. que o valor foi relativo aos outros que nós tivemos. Louvado né? seja Graças a Deus. Louvado seja Deus. Queridos, a palavra do Senhor nos convida ao ofertório. Convido o nosso irmão diácono Gilmar, como todo diácono, entusiasta da ação, da obra social através da igreja, que nos conduza na leitura de Lucas capítulo 12, versos de 15 a 21. Leamos. Então lhe recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E razoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Todos. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Nós vamos cantar agora esse hino com bastante alegria, agradecendo ao Senhor tudo que Ele tem nos dado, tudo que Ele tem feito por nós. Deus tem cuidado de nós todos os dias, tem feito que não falte nada nas nossas casas. Graças a Deus não tem faltado nada aqui na nossa igreja. Então é um motivo de muita alegria poder louvar ao Senhor pelos nossos dízimos e ofertas. Cantemos o hino de número 319 do nosso hinário Novo Cântico. Cantemos. Cristo quem o disse,
Louvado seja Deus. Agora, consagremos ao Senhor, através da oração, nossos dízimos e ofertas e lembremos de, ao longo de toda a semana, começando hoje até o sábado, orar pelos obreiros, aqueles missionários que fazem parte, que integram o quadro da nossa junta de missões. E hoje o obreiro se chama Wang e a sua esposa Caroline, que servem lá no campo de Guajará, no Amazonas. Wang e Caroline, Guajará, Amazonas. Oremos com nosso irmão diácono Gilmar Pereira Dias. Bondoso Deus, Pai amado, mais uma vez queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Queremos te agradecer pelos dízimos e oferta que o teu povo tem entregue na sua casa para que haja mantimento. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado, tem ajudado os seus filhos, seus servos. Queremos te pedir, ó Deus, pelos nossos irmãos da igreja que se encontram desempregados, que o Senhor possa ajudar a um novo momento, uma recolocação no mercado de emprego. Queremos te pedir, Senhor, pelas nossas instituições, que o Senhor continue abençoando cada dirigente para que ele possa continuar administrando com sabedoria, Senhor, os recursos que são enviados para eles e com isso nada se perca. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom para com todos nós. Fica conosco, nos ajudando nessa caminhada contigo. Te pedimos também pelos nossos irmãos, obreiros, missionários, onde quer que eles estejam nesse momento, que a sua mão bondosa e poderosa esteja sobre a cabeça de cada um deles, derramando mais rica bênção, dando força para que eles possam continuar trabalhando e protegendo todos os seus familiares. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde. E que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, que as consolações, que a alegria e que a paz que vem do Espírito da verdade repouse sobre você, sobre a sua casa, sobre toda a sua família, sobre toda a nossa igreja e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Grande Deus em paz agora, despedindo, Senhor, certos de fluir as bênçãos que provém do teu amor. Dai-nos forças
Amém e amém. Queridos, este culto nós tivemos muitas celebrações. Dia 8 de setembro, dia do seminarista. Dia 11 de setembro, ontem, foi aniversário do coral junto com a UCP. Também tivemos no dia 7 a nossa campanha, o aniversário do ímpar, e nós temos muitas atividades também na nossa igreja. Reuniões da UCP, reuniões da SAF, reuniões do MP, reuniões do Conselho, Junta Diaconal, classe de novos membros que acabou no mês passado e agora teremos novamente a partir da segunda quinzena de outubro. Enfim, as atividades são várias. Tudo isso para que nós estejamos conectados em comunhão com o Senhor e uns com os outros. Daqui a pouco, nosso culto vespertino às 18 horas, e o nosso irmão Gilmar vai nos dar aquele até breve, para que nos vejamos logo mais no culto vespertino. Um grande abraço a todos, até breve, como diz o pastor, logo mais no culto da noite temos a nossa devocional também, nosso culto. E aqueles que não conhecem a igreja, né? Esse é um pouquinho da nossa igreja presbiteriana da Tijuca. Você está vendo lá o púlpito onde você sempre assiste a gente, e hoje você consegue ver um pouquinho mais. Vou fazer a sugestão aqui para o pastor, para depois ele colocar algumas fotos da nossa igreja, para que você, que é o nosso visitante, que está sempre conosco, possa conhecer um pouquinho mais da nossa igreja. Eu quero desejar a todos uma boa semana, fiquem com Deus, tudo de bom. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças.